Bom dia, queridos. Mais uma vez aqui, quero deixar para vocês uma mensagem que esse dia também foi muito edificante para a minha vida. Não só esse dia, né? Mas todos os dias da minha vida, essa aprendizagem foi se reafirmando cada vez mais no meu coração. Então, hoje nós vamos falar sobre o perdão. Mas eu gostaria de ler uma mensagem aqui para vocês, que ela nos ensina muito. E muitas vezes, né, muitas pessoas se comportam assim e nem percebem, né, que o seu coração é generoso para consigo mesmo, mas nunca para o outro. Então, assim, o que há de generosidade, na verdade, nisso, e aprendizagem, né, sobre isso. Aqui eu quero ler para vocês em Mateus, tá no 18, a parábola do servo impiedoso, aqui no versículo 21. Olha só o que está escrito. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Olha o que Jesus respondeu para Pedro, né? É ilimitado as vezes que nós precisamos perdoar. Então, perdoar sempre. E aí, logo após o Senhor, né, Jesus, ele colocou essa parábola aqui para Pedro, olha, que é para Pedro e para todos nós. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. O reino dos céus, olha só, é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Era uma coisa assim que pela lógica, pelo racional, a gente poderia falar assim, claro, ele devia e deve pagar, né, por isso. Mas olha o que aconteceu. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele. Pensa bem nessa palavra, compaixão. Cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Olha, devia muito menos. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. O mesmo que recebeu essa compaixão do seu senhor, não teve compaixão do seu conservo. Quando os outros servos, companheiros, né, dele, viram que ele viu o que havia acontecido ali, né? Por que ele fez? O seu conservo caiu de joelhos, implorou para ele: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, né? Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Olha só o coração dele, de quem recebeu, né, uma compaixão tão grande. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o seu servo, né? E disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você implorou, né? Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou os torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Gente, é uma palavra tão séria, né, para os nossos dias, e às vezes as pessoas elas podem assim, ler a Bíblia, ler a palavra e não se ater para esse significado dessa parábola. E isso está em todos os lugares, né? E o que é, na verdade, o perdão? Eu não estou falando nem de dívidas, eu estou falando de perdão, de palavras, de ofensas, de alguma coisa que ofendeu a pessoa, passa a vida inteira com o coração travado, segurando o outro, não é assim? Porque quando a gente não libera perdão, é igualzinho aquele arame farpado. Você já ouviu falar, né? As pessoas do interior sabem o que é isso. Aquele arame que tem fincos por todos os lados, então quando entrelaçado com o outro, ele segura tanto, não consegue deixar, né, o outro sair, o outro arame sair. E assim são as pessoas na falta de perdão. Elas ficam tão ali agarradas com as pessoas com quem elas não conseguiram perdoar, liberar, né, aquela mágoa do coração, aquele ressentimento, e aquilo vai provocando enfermidades, porque isso é provado hoje, né, comprovado até pela ciência. E nós sabemos disso, o quanto que isso faz mal, o quanto que isso envenena a própria pessoa. Há muitos
contatos, sabe? De pessoas, por exemplo, que quando vai fazer, vai perdoar alguém, elas ficam medindo o quanto que a pessoa fez para ela, ou ela se sentiu atingida, né, com aquela pessoa, para poder saber se perdoa ou não. Então, quer dizer, se for pouca coisa, eu te perdoo. Mas se for muito, você atingiu muito meu coração, e você deixou meu coração doendo demais, eu não vou te perdoar. Não é assim? Mas aí, o que que acontece? É, Deus, quando olha para essa pessoa e vê esse coração, é isso que o Senhor está falando. É isso que o Senhor está falando. Olha a dívida que eu perdoo, né? De todas as coisas que você faz. Olha quantas coisas eu perdi. Olha o valor. Não queria nem trazer assim o valor ali que Jesus pagou por nós naquela cruz, porque é imensurável. Nós estávamos condenados à morte, mas Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz, né? É impagável aquele preço. Mas eu assim nem queria mencionar isso, porque isso já não tem palavras mais para falar qualquer coisa. Mas eu estou falando de pessoas, quantas vezes também nos perdoou por aquilo que a gente cometeu, por aquilo que a gente fez, por as nossas falhas, não é? Tantas coisas nós fomos perdoados. E por que nós não conseguimos liberar o nosso coração? E trazendo também para essa questão de, se nós queremos ser livres, por que vamos ficar ali agarrados com o outro, trazendo o outro que nos faz a ferida a vida inteira no nosso coração, né? Trazendo essa mágoa, esse ressentimento. Será que a gente se ama tanto assim a ponto de não pensar que a gente está trazendo aquela pessoa que nos provoca a dor, né, direto conosco ali, para a nossa casa, para a nossa cama, para o nosso leito, para o nosso dia a dia, para junto dos nossos, né, que nós amamos tanto? Não é assim? Então, a gente precisa pensar quantas coisas o perdão vai estar trazendo para nós uma qualidade de vida psíquica, emocional, e nos deixando livres. Porque, na verdade, quando nós liberamos o perdão, a gente está criando a possibilidade, né? E a possibilidade, com certeza, ela é certa, de que essa mágoa saia do nosso coração. Vamos poder respirar melhor, soltar aquilo que estava nos prendendo, para não ter uma vida plena. Nós precisamos então liberar mesmo, de coração. Por que eu vou ficar prendendo alguém no meu coração que falou alguma coisa que me feriu? E por que conseguiu me ferir tanto? O que eu mesma penso de mim? Qual é esse amor que eu tenho por mim, que eu acho que eu sou aquilo que o outro está dizendo e que me fere para a vida inteira? Se é algo que eu preciso melhorar, que eu preciso crescer, eu preciso ter essa oportunidade de ter um olhar diferenciado para dentro de mim, né? O meu olhar mesmo, para poder entender por que aquilo me afetou tanto. O que eu tenho daquilo que foi me falado ou feito por mim, ou feito em mim? Em que eu preciso crescer? Qual é a qualidade que eu estou precisando? O fruto do Espírito que eu preciso, não é? E aí, a minha decisão, sim, é uma decisão. A decisão, porque às vezes o coração, ele não consegue ainda perdoar pelo seu emocional, né, pelo sentir, mas a nossa decisão, a nossa racionalidade sobre isso, de entender que a palavra nos pede isso, de entender que nós vamos estar livres realmente ao liberar o outro para ser livre, não é? Ninguém é livre quando não libera as outras pessoas para serem livres. A não ser que as outras pessoas também sejam tão aprisionadas quanto a gente. Mas se elas estiverem livres e já pediu perdão e nós não concedemos o perdão, ela já está livre, né? Aquele que não concedeu o perdão é que não está livre. Não está livre. Mas aquele que pediu perdão, independente se ele foi perdoado, ele está livre. E é isso que nós precisamos fazer. Pedir perdão, perdoar e estar livre para uma vida plena. Uma vida de saúde física, psíquica, emocional, não é? E espiritual. Porque olha só também o que diz aqui em Mateus. Quando lá em Mateus vai estar falando exatamente do pão nosso. Tá? No versículo 6, capítulo 6, aliás, o versículo 9. Jesus ensina a orar, porque um dos discípulos pediram para ensinar. Eles não estavam confusos, como eu devo orar, como eu devo pedir. Então a oração que ele ensinou, ele vai falando assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E você já sabe, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Olha só, será que é uma oração de boca para fora? A gente realmente está querendo que o reino dos céus se estabeleça aqui, né? Porque essa é a vontade do Pai.
perdoa as nossas dívidas. Aí vem antes, né? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Assim, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Só isso aqui. Olha, se a gente não perdoar, e no versículo 14 ainda vai reforçar isso, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então, se nós não perdoarmos, o Pai Celestial não vai nos perdoar. E é o que aconteceu naquela parábola, né, do conservo. O seu servo foi bonzinho para com ele, teve compaixão dele, mas ele não teve compaixão do seu, né, conservo lá. E aí é que nós precisamos tirar para a nossa vida. Para que nós possamos perdoar, ser perdoados, né, por Deus, nós também precisamos perdoar. Porque a profundidade disso é que alguém que não consegue liberar o perdão sendo perdoado é porque é uma pessoa que não é generosa. Nós já falamos aqui a respeito de generosidade, abordamos um lado da generosidade, mas ela é muito vasta, é muito amplo para poder estar falando da generosidade e nós possamos aplicar isso em vários campos da nossa vida, em todos os campos da nossa vida, em todas as áreas. Não é assim? Então nós precisamos entender que a generosidade, ela é muito importante, porque ela vai ser aplicada em todas as áreas da nossa vida e vai nos ajudar a ter essa vida plena. Não somente conosco mesmo, porque quando a gente entende mesmo o que é generosidade, ela vai ser aplicada a nós e ao outro, não somente a nós, né? E nós precisamos liberar o perdão. Muitas vezes, dentro da própria família, acontece, né, de irmãos brigarem e eles estarem ali com o coração duro, sem liberar perdão para o outro. E é muito importante que os outros irmãos, se caso tem mais irmãos, né, mesmo que não sejam irmãos consanguíneos, estejam ali ajudando nesse processo, né? Muitas vezes as pessoas, quando vê um amigo, alguém que fica de mal do outro, eles vão ali e ficam reafirmando, tá certo, ele fez isso com você, não conversa com ele mesmo não, e ainda fala milhões de palavras, porque fulano é assim, fulano é assado, e se essa pessoa não gosta do fulano, aí que vai reforçar ainda mais essa questão da inimizade. Mas não é isso que a palavra nos pede. E um coração generoso também, pacificador, não é isso, não é? Então nós precisamos sim estar criando esse coração que é generoso, que é pacificador, que é luz do mundo, que ilumina, porque aquele que já recebeu a luz de Cristo na sua vida, agora passa a iluminar. E é isso o que nós vamos falar sobre hoje. Poderia falar muita coisa a respeito disso, mas nós vamos ficar aqui. Pense bem, você tem um coração pacificador? Você tem um coração generoso? Você tem um coração perdoador? Porque se não tem, comece a pedir hoje mesmo ao Espírito Santo para trabalhar no seu coração. Solta as amarras e pela razão, já começa através da sua oração, da sua prece, a liberar perdão para essa pessoa. E faça isso racionalmente, porque é assim que você também recebe as misericórdias do Pai. E é assim que você se torna uma pessoa perdoadora e que recebe perdão. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.